Shalom, queridos. 3 de julho de 2026, Provérbios, capítulo 3. Leremos os versículos 1 e 2 inicialmente e veremos: os nossos dias poderão ser aumentados na terra, poderão ser reduzidos na terra, ou nós morremos no dia que era para morrer. Vamos pensar que o Senhor diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Eu acho que se você ouviu direitinho, você já sabe a resposta, já sabe o que é, né, o assunto. Observe o início, que o Senhor diz assim: não te esqueças. E nós sabemos que há métodos para nós não esquecermos. Eu, por exemplo, muitas vezes eu preciso levar um casaco de frio para a sala de aula, que é bem gelada, e eu estou saindo de casa num dia relativamente quente, de maneira que a temperatura do ambiente da minha casa me sugeriria que eu não saísse com o casaco. O que eu faço? Eu pego o casaco, às vezes à noite, e penduro lá na maçaneta da minha porta, porque eu não quero me esquecer do casaco, porque lá na sala eu vou passar mal. Tem pessoas que amarram um cordãozinho no dedo quando não querem esquecer de alguma coisa importante. Temos as agendas. Temos agora, graças a Deus, o celular que pode apitar na hora. E é bom que eu possa marcar datas antecipadas. Então, eu tenho um paciente dia 10 e eu posso hoje já colocar lá dia 10, tal hora, para que ele acione, eu não me esqueça. Então, nós temos muitas formas de não nos esquecermos de algo, desde que tenhamos interesse de não se esquecer, de não nos esquecermos. Então, o Senhor diz: acerca dos meus ensinos, meu filho, não se esqueça. Vamos então colocar os nossos sinais, principalmente sobre os mandamentos para os quais nós temos mais dificuldade. Eu tenho dificuldade em várias áreas da Bíblia, e sobre elas eu tenho aqui, por exemplo, eu não sei se eu vou achar agora, mas eu ponho uma setinha ou um quadradinho nos versículos que falam de pecados que eu não tenho vencido com facilidade. Não vou achar agora não, mas eu coloco observação. Eu ponho uma setinha na frente do versículo. Quando eu bato o olho, eu já sei, ó, aqui, minha dificuldade. O Senhor quer que nós levemos em consideração que temos bilhões de neurônios, ou seja, ninguém é desculpável diante de Deus por várias razões. Não te esqueça dos meus ensinos. E quando nós falamos esquecimento, nós pensamos logo em cérebro, memória, agenda, bips. Agora ele diz uma outra coisa, além da memória. Ele diz assim: e o teu coração guarde os meus mandamentos. E o teu coração guarde. Queridos, desde o Éden, quando o Senhor disse para Adão guardar, era para proteger o Éden, ele não guardou da serpente. Nós já sabemos que precisamos tomar cuidado para guardar aquilo que não deve ser perdido. E o Senhor está dizendo: guarde os meus mandamentos. O que ele está dizendo? Meus mandamentos são passíveis de serem perdidos por vocês. Então guarde, então proteja. Quem é que deixa uma joia caríssima, que eu não tenho? Quem é que deixa essa joia? Chega e vai lavar os dedos, as mãos, tira lá no trabalho e deixa em cima do balcão. Não, você não faz isso com a sua joia. Você protege, você guarda. Você tem uma caixinha e dentro de casa há pessoas que têm
um modo de guardar até em bancos, né, para proteger bastante. Então o Senhor diz, para a sua memória não se esqueça, para o seu coração guarde, proteja os meus mandamentos. Aí ele diz, por que razão nós devemos proteger tanto esses mandamentos, proteger tanto os ensinos do Senhor? E aí ele vem com um assunto bem específico, que é o nosso assunto de hoje, que ele diz assim, sabe qual é o lucro que você vai ter se você guardar, se você não se esquecer dos meus mandamentos? Olha bem, esses mandamentos e esses meus ensinos, sabe o que eles farão? Eles aumentarão os teus dias. Eu volto a dizer, existem versículos que não caem na graça do povo, eles não se tornam popularizados. Se o crente decorasse que mandamento aumenta os meus dias, crente não dava dizendo, a pessoa morreu porque chegou o dia dela. Não é assim não, mas vamos mais para frente, que isso vai ficar mais claro. Então, os mandamentos do Senhor, se guardados, se observados, eles aumentarão os meus dias, e olha outro verbo, e acrescentarão anos. Eu posso morrer mais velho. Eu digo à minha irmã, quando nós estamos falando das rugas, né? Minha irmã ficou mais velha agora dia 30, eu vou ficar mais velha. Eu vou fazer 70 anos, dia 12 de janeiro. E nós falamos disso, né? Das mudanças que nós percebemos na cutis, na força física. E aí, brincando, nós dizemos, temos duas escolhas. Entre duas opções, temos ou fica velho ou morre. Escolha. Eu não quero morrer logo. Eu quero fazer tudo para aumentar os meus dias. Eu quero fazer tudo para acrescentar anos. E aí o Senhor ainda diz, anos de vida e paz. Eu posso, então, melhorar a minha vida. Não tem essa história de porque está ficando velho vai ficando pior. Não. É óbvio, com sensatez, que eu vou perdendo força física, porque Adão pecou, e aí eu pequei, então o meu corpo não tem mais a rigidez inicial. Porém, eu posso me utilizar de muitos elementos do cuidado com o sono, cuidado com a alimentação, cuidado com a gestão de água, cuidado com a academia que eu devo fazer. Há muitos elementos naturais que eu posso fazer para auxiliar esse elemento aqui, que é o espiritual. Se eu guardo os ensinos do meu Senhor, protejo eles dentro de mim, se eu não me esqueço do que o meu Deus me diz, inclusive porque o meu Deus, aqui na palavra espiritual dele, me diz algo até para a área física. Hoje, uma pessoa de Serrinha me mostrou ela na academia, eu digo muito bem, porque a mulher virtuosa, isso é dito em Provérbios, no livro que nós estamos vendo, no capítulo 31, deixa eu pescar aqui o versículo, diz assim, a mulher virtuosa cinge os seus lombos de força. Então Deus está dizendo, deixa eu ver se eu acho o versículo, Deus está dizendo que nós precisamos fazer algo com o meu corpo, eu não acho, pronto. 31:17 diz, a mulher virtuosa cinge os lombos de força e fortalece os braços. Olha que maravilha. Quer dizer que a palavra do Senhor, se eu aguardo, se eu a protejo, eu leio essa palavra, guardo no coração, e na hora que eu souber que eu preciso fazer uma caminhada, que o corpo tiver com preguiça de ir para a academia, eu digo, eu preciso ser essa mulher virtuosa de Provérbio, que cinge os lombos de força e fortaleça os meus braços. E aí no versículo 25 diz que um dos elementos com o qual eu me visto, e aí é uma vestidura metafórica, é a força. Você pode ler força emocional ou força espiritual e também ler força física, porque é dela que trata o versículo 17. Mas voltando, estamos já dizendo que a pessoa não morre necessariamente no dia que era para morrer. Você pode aumentar os seus dias, eu posso aumentar os meus dias, porque
Os ensinos do meu Senhor aumentam os meus dias e acrescentam para mim anos de vida e de paz. Oba! Vamos morrer mais velhos? E aí eu quero ler outros versículos. Está aqui a minha pesca. Agora eu vou para Salmos 91, o versículo 12. A palavra do Senhor, 91, 12, diz assim: para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí o capítulo é de 91 até o 11, tem muitas atitudes, muitos comportamentos que eu deverei ter, e ao final o Senhor diz assim: esta pessoa que me ama, ela me invocará e eu lhe responderei. Eu estarei com essa pessoa na angústia, eu livrarei essa pessoa, eu glorificarei essa pessoa. E o Salmo termina coroando, dizendo assim: eu, Deus, saciá-lo-ei com longevidade, olha, a idade longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Quer dizer então que há pessoas que receberão, em outra tradução diz, e aumentarei os seus dias, e lhe darei longos dias. Quer dizer que se eu for esta pessoa descrita no Salmo 91, o Senhor me dá de presente a bênção da longevidade. Eu, por exemplo, já me sinto uma mulher longeva, eu tenho 69 anos, mas para a projeção na qual eu quero chegar, eu ainda estou uma adolescente. Bem, vamos lá, nós vamos ver agora Gênesis 6, 3, e depois eu irei para o Salmo 90, juntinho desse 91 que eu li, mas ainda não vou agora no 90. Agora eu vou no capítulo 6, versículo 3. Esse é o momento em que Deus estava zangado com o ser humano. E nós já dissemos ontem que a única coisa que separa o homem de Deus é pecado. E Deus aqui estava muito chateado com o ser humano. Lá no início, nós vamos ler algo, quando Deus está anunciando o dilúvio, Deus queria destruir todo mundo, estava zangado mesmo. Aí Deus disse assim, vou ler do 11. A terra estava corrompida à vista de Deus. Ou seja, o Senhor está olhando de lá de cima o que nós estamos fazendo aqui. E há pessoas que pensam, isso nós falamos ontem, que eu posso viver aqui no meu pecado e quando eu morrer eu virar uma estrelinha. Não, 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 não. A terra estava corrompida à vista de Deus. Deus está olhando o que estamos fazendo. E cheia de violência. Viu Deus, ele está olhando para a gente. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Repetição, ênfase. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, lembram do então? Então de ontem. Então disse Deus. Agora esse então aqui, e ontem quando eu fui rever a classe de palavra então, eu fiquei surpresa porque ela é muito rica. Ontem nós lemos ela como condicional. Se você atentar para o que eu ensino, então você receberá o meu conhecimento. Já aqui ela é conclusiva, ela não é condicional. Ela diz assim, porque a terra estava corrompida, então disse Deus. Essa condicional não, a classe de palavra, daqui a pouco eu lembro. Ela aqui, ela não é condicional, ela é conclusiva. Já que a terra está cheia de pecado, então disse Deus a Noé, resolvi, olha que palavra enfática, resolvi dar cabo de toda a carne. Por quê? Porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí, o Senhor que estava com esse projeto aqui, com esta chateação, já que ele viu, vou agora 6.1, eu estava no 6.11, 6.1, como se foram multiplicando os homens na terra e eles foram pecando e eles fizeram coisas que desagradaram a Deus. Então, aí também é conclusiva e não condicional. É conjunção a palavra que eu queria. A classe de palavras de então é conjunção.
A conjunção pode ser condicional, como no provérbio de ontem, mas ela pode ser também conclusiva, que é assim: estão pecando, então a conclusão vai ser: disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Queridos, sabe antes disso quantos anos os homens podiam viver? Matusalém viveu 969 anos. Aí, quando Deus viu essa pecaminosidade toda, ele disse: eu que não vou viver esse tempo todo com esse povo pecando. O que Deus fez? Vou baixar. E Deus baixou muito. Pois agora eles vão viver só 120 anos. O que nós estamos vendo aqui? Que essas pessoas não morreram no dia que elas deveriam morrer. Elas morreram porque elas pecaram. Deus reduziu os seus dias na terra. Ou seja, o pecado faz com que eu não viva toda a linha de anos que Deus tinha para mim. Aí Deus zangado baixou para 120, mas ele ficaria mais zangado. Porque nós vamos desenvolvendo mais pecado e Deus diz: eu que não vou conviver com Ivone 969 anos, Ivone pecando, não. Vou baixar. Então vou dar 120 anos para Ivone. E se ela pecar mais, eu vou baixar. Ou seja, eu posso reduzir os meus anos na terra pecando. Aí, vamos agora, que ele vai baixar de 120, para o Salmo 90, versículo 10. É dito assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Digo, o quê? Então, o ano que vem é o meu limite? Não. Peraí, não fique agoniados, não, que tem coisas boas pela frente. Ou, em havendo vigor, sobe a 80. Mas nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. O que Deus está dizendo aqui? Dos 120, Deus baixou para 70, mas ele diz assim: agora acontece que tem uns indivíduos que sabiamente eles acrescentam 10 anos a estes 70, e eu permito, eu como Deus, porque em havendo neles vigor, olha, quer dizer que o septuagenário que cuidar da alimentação, que cuidar do sono, que cuidar da ingestão de água, que for para a academia, ele pode acrescentar 10 anos, e ao invés de septuagenário, ele vai ser um octogenário, ele vai ter 80 anos. Aí Deus diz assim, mas aí vai ser canseira e enfado. Olha, queridos, a vida é séria assim. Eu vou pegar aqui uma mensagem, uma pesca que eu lembrei agora e foi muito bom, que hoje eu já mandei para um paciente meu. Ele é estudante de direito, e ontem ele estava me falando do medo dele de já ser, meu querido paciente, se você ouvir que eu estou usando agora aqui o seu exemplo, ninguém sabe o seu nome nem do estado que você é. Então ele me disse que como ele tem uns 50 anos, bem mais jovem que eu, mas ele disse que o filho mais velho dele chega em casa dizendo assim: os meus coleguinhas disseram que o meu pai é o mais velho da sala. E aí ele estava me dizendo ontem: Ivone, às vezes me dá assim uma chateação em relação à idade. Eu penso, será que vai dar tempo? Como ele estava ontem com essa questão de idade, então eu mandei para ele alguns versículos e que estão servindo agora. Eu nem tinha pensado nesses versículos, mas vão lembrar para o caso, por exemplo, eu, que vou fazer 70 anos, eu estaria incluída aqui nesse Salmo 90, a duração da vida de Ivone é de 70 anos, mas já que ela cuida direitinho da alimentação, fica cuidando, não comer muito açúcar, ela faz academia quase que diariamente, ela tenta regularizar o sono, a ingestão de água, ela toma suplementos. Então,
Eu poderia chegar a 80, mas a Bíblia tem mais. E é por isso que Deus deseja que nós meditemos nas Escrituras. E é por isso que Ele deseja que nós guardemos a sua palavra no coração. De maneira que eu vou ler, olha o que eu confesso para mim todos os dias, já há anos. No Salmo 103, versículo 5, o salmista diz assim: é Ele, Deus, que farta a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. Você conhece a história da águia? É interessante que você vai conhecer. Quando a águia envelhece bastante, as suas garras se encurvam de maneira que ela já não pode mais se utilizar delas, e as penas estão muito envelhecidas, então a águia sobe para um penhasco muito elevado, ela retira, arranca todas aquelas penas envelhecidas, bate bastante para que as unhas velhas, as garras velhas, se estraguem e soltem do seu corpo, de maneira que ela se permite um renovo na velhice dela. Olha que maravilha! O Deus Criador que fez a águia, que já estava prestes a morrer, mas ela se permite um renovo, diz para mim e para você: Deus pode renovar a minha mocidade como a da águia. Eu estou aqui, viu? Eu confesso esse versículo para mim todos os dias. Um pouco mais, Salmo 92, versículo 14, toda hora eu olho ali, ainda está em 21. Salmo 92, 14 diz assim: o justo, e eu fui justificada pelo meu Senhor Jesus Cristo, o justo florescerá como a palmeira exuberante, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor na primeira aliança, na segunda aliança florescerão no santíssimo lugar, e na velhice, olha eu aqui, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. De vez em quando alguém diz que eu não tenho cara de 69 anos. Claro que tenho. As minhas rugas estão aqui, a flacidez está aqui mostrando, porém, eu tenho vigor, eu tenho vitalidade, eu tenho energia de viver. Eu vou, daqui a pouco ainda, hoje eu vou para a minha academia. E a palavra do Senhor também, queridos, é algo que nos renova muito. Então, se você crê nesta palavra, eu confesso esses versículos para mim. O Senhor renova a minha mocidade como a da águia. Na minha velhice eu ainda darei frutos. E eu estou dando frutos. Eu voltei para a escola, estou estudando no Rema. Eu estou de férias. Eu acho maravilhoso dizer, eu estou de férias. Me sinto uma garotinha de férias de escola. Mas tem mais, queridos. Olha, esse texto que eu vou ler agora é mais longo. Significa mais comida. Quando o texto for longo, fique alegre. Que em vez da pizza ser pequena, você que come pizza, em vez da pizza ser pequena como essas duas que eu li, é uma pizza tamanho família. Então fique alegre, olha. Aqui estaremos diante de um homem idoso e veja o que ele vai dizer. 40 anos, viu, Josué, eu tinha, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Ele sentia no coração uma fé enorme. Ele disse: a terra tem gigantes, porém nós vamos vencê-lo. Ele deu uma resposta de fé. Aí ele disse: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora... Então, Caleb, neste versículo anterior, ele lembrou a Moisés aquilo que aconteceu lá. E você me prometeu, e Moisés me prometeu, viu, Josué? Moisés me prometeu. E agora, viu, Josué? Eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados. Ele começou dizendo, lá atrás, quando eu tinha 40 anos, Moisés me prometeu. Agora eu tenho 45 anos mais, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que eu tenho 85 anos, que maravilha! E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou.
qual, lá atrás, qual era a minha força, então, tal é agora a minha força. Tanto para a guerra, como para sair, como para entrar. Aleluia! Eu também estou assim, igual a Caleb. Agora que eu estou com 85 anos, viu, Josué? Agora, pois, dá-me este monte. Irmãos, ele pediu uma terra íngreme. Para subir, é mais difícil para conquistar do que se fosse uma planície. Ele disse, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Olha, ô Josué, eu estou com 85 anos, mas quando o Senhor disse lá atrás, quando eu tinha 40, que Ele me daria a terra era essa, era um monte. Você acha que porque eu tenho 85 anos, eu vou dizer, não me dê essa ladeira, esse monte para eu conquistar. Não, eu vou conquistar, em nome de Jesus. Eu tenho 45 anos a mais do que quando eu recebi a promessa, mas eu vou no nome dele. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estava ali. Aí ele vai dizer, uma classe de gigantes, os anaquins e grandes e fortes cidades. E ele diz, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Aleluia. Isso é Josué capítulo 14, de 7 a 12. Agora, queridos, essa palavra de Deus só funciona com a moeda do céu, que se chama fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. De modo que você poderá dizer, mas eu conheço, fulano de tal, era um crente, que ia para a igreja, que dava o dízimo, que isso, que aquilo. Eu digo, mas eu não sei se ele tinha fé. E se ele tinha fé, eu não sei se ele tinha uma fé grande. Eu não sei se ele aumentava a fé. A Bíblia diz em Romanos 12, 3, que Deus deu a todos nós, deixa eu conferir se é isso mesmo, que Deus deu a todos nós uma medida de fé, medida pequena. Agora, a Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa fé, isso mesmo. Romanos 12, 2 diz assim, olha, queridos, pense com moderação segundo essa frase que eu quero agora, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus repartiu uma medida de fé para mim, repartiu uma medida de fé para Sandra, repartiu uma medida de fé para Roberto, repartiu uma medida de fé para Gemile, repartiu uma medida de fé para Maurício. Agora, Maurício pode estar desenvolvendo mais à medida que ele recebeu do que eu. Então, ele vai ter mais bênçãos de Deus do que eu. Porque não basta ter fé. Olha que coisa feia sobre a fé. Tiago, pode pescar aqui também, eu não gosto de dizer os versículos errados. Tiago, capítulo 5, diz que o diabo é crente. E nós temos que saber isso. Tiago 5, não está marcadinho aqui. Eu vou dizer e vou procurando aqui. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus e estremece. Eu devo estar com a referência errada. E aí o que é que eu vou fazer? O que todos nós devemos fazer, porque é maravilhoso aqui. Doutor Google, aqui juntinho de mim, porque eu quero dizer esta referência à Bíblia, que eu sei que é Tiago, mas não estou lembrando. O diabo crê. Meu Deus, é capítulo 2, eu errei o capítulo. Desculpem, não é o capítulo 5, é o capítulo 2, 19, viu, Ivone? Decore aí. Crês, olha a fé, crês tu que Deus existe? Fazes bem, palminha para você. Aí agora vem, olha o que ele diz. Até os demônios creem. Ou seja, se eu apenas creio em Deus no nível X, eu estou aqui, na mesma categoria do diabo. Aqui é a Ivone, aqui é o diabo. Eu creio em Deus, o diabo também crê. Há um nível de fé que eu estou exatamente igual ao diabo. E como a moeda do céu é fé, e nós sabemos que o diabo crê em Deus, mas não obedece a Deus, olha, já tem
um nível diferenciado. Eu tenho que ter uma fé obediente, porque a fé do diabo é fé só na existência de Deus. Existência de Deus. Eu digo que até o ateu tem esse nível de fé. Porque aqueles que vivem brigando com Deus assim, se Deus existisse, isso não aconteceria. Ele vive brigando com o Deus que ele acredita apenas na existência. Mas Deus deseja que nós tenhamos um nível de fé. E eu estou procurando agora outro versículo. O Espírito Santo veio me lembrando agora versículos que, se eu tivesse sabido antes, eu teria procurado. 11:6, será? Isso, achei. Olha, estamos falando de fé para crer na palavra do Senhor, para ter uma vida longeva, ok? E como estamos dizendo que existem níveis de fé, tem o nível de fé do diabo, que crê apenas na existência de Deus. Todo mundo recebeu esse nível de fé. Agora Deus deseja que nós cresçamos, porque Hebreus 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Eu dei o dízimo, mas não tenho fé, não agrada. Eu fui para a igreja, mas não tenho fé, não agrada. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha dois movimentos. Primeiro, creia que ele existe, mas aí é o nível do diabo, só. Creia que ele existe. O segundo nível, e que ele se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Ora, eu busco a Deus. Eu tenho fé. Eu acredito que ele me abençoa. Eu acredito nessa palavra que ele deu para Caleb. Eu digo em nome de Jesus Cristo, Deus renova a minha mocidade como a da águia. Em nome do Senhor Jesus, na minha velhice eu ainda darei frutos. Eu tenho dado frutos e continuarei dando em nome do Senhor Jesus. Eu não estarei classificada no grupo de pessoas que, por não crerem em Deus e não obedecerem às leis de Deus, por exemplo, lembrando de outro versículo agora, 1 Coríntios, isso para eu ser cooperadora de Deus nesta longevidade que eu desejo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vou pescar se é o capítulo 10, antes de dizer o versículo, agora eu vou procurar antes, para não ficar pagando o mico na frente de vocês. Estou em Romanos. 1 Coríntios, capítulo 10. Ufa, já está em 32. 10. Só um minutinho. 31, achei. Estamos falando que eu posso morrer num dia aquém do que Deus tinha planejado para mim, com pecados ou não obedecendo leis do físico que ele diz para mim. Por exemplo, há uma lei do físico que Deus diz para eu cooperar com ele e aumentar os meus dias na terra. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Vou ler de novo. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Vamos lá. Você é inteligente, você tem neurônio como eu tenho. Você acha mesmo que quando você bebe Coca-Cola, você bebe para a glória de Deus? Você acha mesmo que quando você come muita gordura hidrogenada nessa cumilança que tem aí, nessas coisas gostosíssimas, mas cheias de gordura hidrogenada, basicamente, bem claro, esses sorvetes deliciosos, maravilhosos, cheios de gordura hidrogenada. Bem, eu diria assim, como Deus é tão longânimo, paciente demais, Deus não tem esse nível de exigência tão grande que ele, ao vir você bebendo uma Coca-Cola, que ele vai
se zangar demais com você. Só que há pessoas que têm hábito de beber refrigerante diariamente. Aí é terrível, porque este corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo. Além disso, esta é a máquina através da qual o meu espírito, que tem a vida de Deus para eu estar no planeta, vive aqui. Se este corpo fragiliza, o espírito tem que cascar fora, porque é uma lei de Deus que espíritos sem corpos não podem habitar o planeta Terra. É por isso que Deus, em Jesus, se fez carne, para ele ter legitimidade, legalidade para estar no planeta. E o diabo tem corpo? Não. E é por isso que ele tem que endemoniar pessoas ou animais para ele estar no planeta Terra. Diabo, demônio não tem corpo, ele precisa do corpo humano ou do corpo de animais. Mas também o Espírito Santo não tem corpo. E é por isso que quando eu nasci de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de mim para que ele tenha legalidade para ficar aqui no planeta Terra. Ora, se o Espírito Santo mora dentro de mim e ele diz, este corpo é o meu templo, aí ele diz, quando você comer, quando você beber, faça isso para a minha glória. Então vamos lá. Você que gosta muito da maldita Coca-Cola, que eu chamo de veneno, é o maior veneno dos refrigerantes, pelo menos reduza a criatura de Deus, filho de Deus, reduza o máximo que você puder. Sorvete, quem é que não acha maravilhoso sorvete que vende nas sorveterias? Maravilhoso, mas, por exemplo, eu tenho aprendido que Creuza, aquela que estava aqui, um dia aí que ela estava aqui, antes de ontem me parece, que ela estava aqui, Creuza me ensinou a fazer sorvete com banana verde no congelador, depois eu vou bater essa banana com outros ingredientes, com outras frutas, e é a banana verde que vai dar, vou dizer banana, é a banana que vai dar a cremosidade desse sorvete natural. E por que nós fazemos com a banana verde? Porque eu e ela fazemos restrição de açúcar para que não fiquemos diabéticas, certo? Então nós estamos falando do cuidado com o templo do Espírito Santo, para quê? Para morrermos mais velhos. E não é só mais velho. Lembramos que o Senhor disse, estou voltando agora para o Provérbios 3, olha o que o Senhor disse que Ele quer nos dar. Se eu não me esqueço dos seus ensinos, por exemplo, esse coma e beba para a minha glória, é um ensino divino. Se eu guardo esses mandamentos no meu coração, ele diz, esses mandamentos aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida, de vigor e de paz. Ok, irmãos, vamos seguir a palavra do Senhor, porque Ele me quer viva mais tempo, que 70 anos eu estarei adolescendo, porque eu quero invadir os 120 em nome do Senhor Jesus. Agora, tem outras coisas. Eu acho que hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque eu não quero ainda acabar. Eu posso ter genéticas, como eu tenho a genética para diabetes. Eu tenho genética que às vezes é genética de coisas mais graves. Então eu vou ter que ter um cuidado maior. Eu vou dar o exemplo aqui do marido de uma paciente, ela vai saber que ela acompanha aqui, e ele morreu muito cedo, muito cedo. O casamento durou só 1 ano. Por que esse homem, servo de Jesus, morreu tão cedo? E eu posso falar, porque se ela já trabalhou em análise e tal, esse assunto ela já trabalhou bem. Ele era cardiopata, de uma família repleta de cardiopatas, e ele não era amigo do cardiologista. Olha para isso. Então, esta pessoa, sim, todos nós recebemos, infelizmente, uma genética sem muita saúde dos nossos pais, às vezes dos avós, né? O pai não tem a doença, mas o gene veio através de algum gene aí e entrou em mim. Não é algum gene, parece até que não passou pelo pai e pela mãe. Passou, mas não se manifestou no pai e na mãe, mas veio e se manifestou em mim. Então eu tenho que ter o bom senso de que, por causa do pecado no planeta, eu recebi um gene para cardiopatia
Então eu vou ter que saber que eu não vou poder comer tudo que o meu amigo come, eu não vou poder ficar me enchendo de sal, de linguiça, de fritura, como é a comida que o baiano gosta, de feijoadas pesadas, porque eu sou um cardiopata. Todos nós temos que identificar, e é uma identidade fisiológica negativa, mas é a minha identidade. Por exemplo, a minha identidade fisiológica negativa é que eu tenho genética que favorece o diabetes. Ora, o que quer eu sentando com você que está se encharcando de sorvete bem doce? O que quero eu comendo a deliciosa jaca, uma deliciosa banana madura, queridos? Sabe como eu gosto? Qual o ponto da banana que eu gosto? Quando ela não está só amarelinha, ela já está pintadinha de preto, porque o índice glicêmico dela é lá em cima. Aquilo é uma delícia, aquilo é um mel na boca. Não posso. Por que não posso? Não devo e não quero. Porque eu tenho uma genética que predispõe ao diabetes. Então, no momento em que qualquer pessoa, comer uma banana madurinha, na hora o pico de glicemia vai lá para cima. O índice glicêmico é elevado. Papu! E é por isso que essa banana é usada por tantas pessoas. Ela tem muitos nutrientes maravilhosos. Agora, o que eu faço? Além de não comer mais a banana bem madura, eu como banana, mas acrescento, você já sabe quem me segue, ou banana com carne, ou banana com queijo, ou banana com ovo, ou banana com grãos. Normalmente eu como banana com grãos, porque eu sou péssima na cozinha, não gosto de cozinhar. E aí na minha pia tem as minhas vasilhinhas com as minhas castanha do Pará, castanha nozes, caroço de abóbora, caroço de girassol, tudo, gergelim, tudo isso, quando eu adiciono a ingestão da banana, o meu organismo, a minha digestão, vai fazendo com que o índice glicêmico da banana suba devagarzinho. Aí não é problema, mas se eu comer sem isso, faz logo isso aqui e obriga o meu pâncreas a trabalhar mais. Falando do pâncreas, então, uma outra coisa que não tem a ver com a qualidade ou a quantidade da comida, mas que predispõe para você morrer mais cedo, predispõe para doenças. Comer fracionadamente, muitas vezes durante o dia. Eu sei que há pessoas que dizem assim, eu não gosto de comer um prato grande, então eu como pouquinho e eu belisco. Queridos, cada vez que nós colocamos algo na boca, beliscando ou comendo um pratão, o meu pâncreas é obrigado a trabalhar liberando insulina. E se eu como diversas vezes fracionado ao longo do dia, o meu pâncreas trabalhou. Ou seja, o meu pâncreas está liberando insulina o dia inteiro liberando insulina. O que vai acontecer? Resistência à insulina, vulgo diabetes. Ou seja, eu tinha hábito de mascar chiclete, eu gosto de chiclete, e de vez em quando eu masco, eu gosto muito, graças a Deus existe o Trident, que é sem adição de açúcar, porém e botando tem ali um açúcar, né? Não é o açúcar que vocês usam, é um açúcar que eu posso ingerir, porém não muitas vezes durante o dia, e eu abri mão desse hábito. Então eu estou dizendo para você, mesmo que você coma absolutamente saudável, não fracione tantas vezes ao longo do dia. Não obrigue o seu pâncreas a trabalhar muito. E aí eu descobri tem um médico aí na internet, o nome dele eu não lembro bem, parece Bacará. Olha a história dele como é muito interessante. Ele é um médico negro, bem alto, forte, bonito, tem uma barba bem expressiva. Ele é libanês. E ele disse que os pais dele vieram fugidos da guerra e vieram para o Brasil. Quando chegaram aqui,
ele descobriu, ele era, não sei se 10 anos, ele era criança. Ele descobriu, além da mãe descobrir a feijoada, que era próprio daqui, que não era tão cara para eles que eram pobres na época, então ele comia todo dia feijão, mas ele descobriu um negócio que era a pizza, que ele achou maravilhosa. Ele disse que ele comia todos os dias feijão e pizza, todos os dias. Ele chegou a 200 quilos. Obviamente não foi de um dia para outro, mas o hábito alimentar fez com que ele virasse um obeso. E a obesidade não tem somente a ver com a estética. Obesidade, que é doença, tem a ver com a desregulação de todos os outros órgãos. Então, por exemplo, quem é obeso habitualmente será hipertenso, desregula o coração. Quem é obeso habitualmente poderá adquirir o diabetes. Quem é obeso poderá adquirir a cardiopatia. Então, a obesidade é uma doença seríssima. E aí, o que aconteceu? Ele, não sei todos os trâmites aí da história, mas ele foi fazer medicina e ele, hoje é médico, orienta, ele é um nutrólogo. E eu aprendi com ele ao jejum intermitente, porque com o jejum intermitente, eu, por exemplo, faço habitualmente, não apenas pela questão espiritual. Agora eu aproveito e introduzo a questão espiritual. Mas eu faço habitualmente jejum de 16 horas. Porque nesse jejum de 16 horas, há uma varredura no organismo. Ele diz que, uma coisa que os cientistas médicos dizem, que praticamente todo mundo tem célula cancerígena no organismo. Mas o jejum intermitente vai limpando o seu organismo de células cancerígenas, por exemplo. Então, e veja como é fácil você fazer um jejum intermitente que limpa o seu organismo, que se você tem predisposição para o diabetes, ele lhe ajuda demais. Por quê? Porque o seu pâncreas fica parado por 16 horas. Olha que maravilha! Eu dou 16 horas de descanso para o meu pâncreas, ele agradece. Por exemplo, você fez sua última ingestão de alimento 10 horas da noite, 22 horas. Aí de 22, vou contar assim, 22 às 24, 2 horas. 24 às 6 da manhã, olha aí, você já tem um jejum de 8 horas. Olha que janela maravilhosa de descanso para o seu pâncreas, para você não morrer cedo. É isso que estamos falando hoje. 8 horas. Aí, se você aguentar, segurar até o meio-dia, você já tem uma janela de 12 horas. Então, será que eu contei certo? 2 com 6, 8. 8, não, de 6 para 12, que é a minha janela. É aí que você vai completar 16 horas. Então, não é difícil você ficar sem o café da manhã. Para mim, não é mais difícil isso. Eu faço habitualmente. Agora, é claro, queridos, que jejum precisa ter um aval médico, ok? Você pode ter problemas com a restrição de alimentação e você ficar tonto e tal. Não faça jejum sem consultar o seu médico, óbvio. Agora, a Bíblia pressupõe que nós vamos jejuar. O Senhor diz, e quando o noivo for retirado, o noivo é ele. Eles jejuarão, então nós vamos jejuar. Agora, a quantidade de horas nós deveremos ver com o nosso médico. Voltando, crente em Jesus Cristo, eu já ouço muita gente dizer assim, fulano morreu. Morreu porque chegou a hora. Não. Não necessariamente chegou a hora. E se você, crente, está dizendo que todo mundo que morreu porque chegou a hora, você precisa ouvir esse estudo, porque você vai anotar estes versículos bíblicos que a palavra do Senhor diz que eu posso aumentar. E, obviamente, se eu posso aumentar, eu posso diminuir como o Senhor diminuiu. Quer dizer, eu diminuí. O Senhor tomou as rédeas, porque eu diminuí pecando. Então, ele disse, 969, baixa para 120, baixa para 70. Agora, quem for sabido, como Ivone, é colega de Caleb. Aliás, deixa eu dizer uma gozação, uma brincadeira que eu sempre fiz e faço.
Quando algumas pessoas às vezes dizem, ah, mas você não está com cara de 69 anos, você toma o quê? Eu digo, eu tomo Formol Calebiano. O que é Formol Calebiano? Lembra de Caleb? Eu tinha 40 anos quando Deus me prometeu Hebron. Hoje eu tenho 85 anos, pois eu vou conquistar Hebron na força do meu Senhor. Então eu digo, habitualmente, diariamente eu digo, tu renovas a minha mocidade como a da águia. Na minha velhice eu ainda darei frutos. E vou fazendo essas outras coisas ao meu entorno, a musculação, os suplementos, o sono. Eu preciso melhorar mais no sono, porque dá vontade de dormir tarde, né? Parece que a gente sempre tem muita coisa para fazer. Mas, queridos, a minha irmã, vou tentar, estou há 50 minutos, minha irmã estava esses dias assim penalizada porque uma dentista que estava veraneando aqui em Lauro de Freitas, ela foi baleada, né, por uma bala perdida, ela morreu aqui na pista, não sei qual foi a pista, e minha irmã disse, mas ela tinha que pegar, ela estava de Uber, mas era Uber moto, e minha irmã diz assim, por que ela não pegou um Uber carro? Bem, se ela tivesse de Uber carro, ela poderia não ter morrido, porém, ela poderia estar de Uber, carro e ter morrido. E então, e onde é que fica essa coisa de ela não fez nada errado e ter morrido? Queridos, esses dias eu estava querendo ir para um lugar e aí fica aqui dentro, eu vou dizer aqui, porque o Rema nos diz assim, olha, o Espírito Santo quer nos orientar a todas as coisas. Quando aqui dentro estiver arranhando, que na linguagem bíblica é assim, a paz de Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro, é o juiz no nosso coração. Então, se eu vou sair e a paz saiu daqui, eu não devo sair. Eu ia sair para a rua, mas a paz de Deus saiu do meu coração e o que eu tenho agora dentro de mim é um arranhado, um desconforto. Eu devo parar e ver se será que eu devo sair mesmo hoje. Então, muitas vezes, Deus sinaliza algo e nós não temos muito treino em parar para ouvir a voz de Deus. Habitualmente nós dizemos assim, uma coisa me dizia para eu não sair. Não é uma coisa, é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos livrar de acidentes e sim, Ele quer nos conduzir até a comprar coisas corretas. Então, eu tenho que prestar atenção aqui dentro. Se eu sou salvo, o Espírito Santo mora aqui dentro. Mas o Espírito Santo também fala fora em quem não é nascido de novo. Ele fala, ele ama todas as pessoas. Ele deseja dizer, não faça, faça. Então, eu vou terminar. Outro dia eu posso dizer outros exemplos, porque isso é muito importante, queridos. Não apenas o fato de que nós poderemos ampliar o nosso tempo de vida no planeta, ou podemos reduzir o tempo de vida nosso no planeta. E para isso eu quero dizer, crente, não diga mais assim, a pessoa morreu é porque certamente morreu no dia dela, não diga mais isso. Você pode dizer, pode ser que ela morreu no dia dela. Como eu sei para dizer isso? Olha, se morreu antes de 70 anos, não morreu no dia. Porque a Bíblia diz que a duração da vida é de 70 anos. Mas e por que aquela criança morreu tão cedo? Vamos ver se não cuidaram da genética, se não cuidaram da saúde, se não cuidaram, o Espírito Santo diz, mãe, não leve hoje, e levaram. Fiquemos sempre com a palavra do Senhor e não com os acontecimentos. É Deus quem tem mais razão e não os acontecimentos. Então, vamos cuidar da nossa vida, porque Deus garante 70 anos. 70, não morra antes de 70. Eu vou morrer com 120. Graça e paz, até amanhã.